Bom dia, galera, tudo bem? Vamos dar início à nossa escola dominical, mais uma aula do conteúdo que nós temos transmitido esse mês sobre Gálatas. Nós estamos fazendo um estudo que nós abordamos praticamente capítulo por capítulo dessa carta que Paulo escreve. E se você porventura perdeu alguma parte ou algum trecho desse estudo, eu quero te incentivar a ir lá na playlist da Escola Dominical dos Jovens e ter acesso, ou que você tenha acesso a esse conteúdo que já foi transmitido e ministrado lá. Dê uma olhada, dê uma conferida no que a gente já trabalhou, no que a gente já falou, e vamos continuar tratando desse assunto até finalizar a carta de Paulo aos Gálatas. Eu quero dar um recado para você e para que você fique atento, porque a partir do próximo domingo o conteúdo vai ser disponibilizado lá no Instagram do Domo, domo.ministério, no IGTV. Nós vamos gravar as aulas e disponibilizá-las lá. Você pode acompanhar todo esse conteúdo disponível também na nossa rede social, ok? Hoje nós vamos continuar no capítulo 2, versículo 11 em diante, onde nós temos um encontro de Paulo com os que estavam em Jerusalém, os líderes da igreja, e Paulo começa a narrar e contar, principalmente nessa parte ou nesse trecho, o confronto que ele tem com Pedro e como isso revela algumas coisas extremamente significativas para nós. Então eu quero pedir a sua atenção, que você nos acompanhe nesses próximos minutos, nessa reflexão a partir do versículo 11 do capítulo 2 de Gálatas. Nesse capítulo 11, como nós estamos conversando, o capítulo 2, versículo 11, Paulo vem tratando e vem confrontando ou demonstrando, narrando o seu confronto com Pedro. Eles têm um episódio, um encontro em Antioquia que surge dali um pequeno conflito que é tratado logo em seguida, mas esse conflito ele surge por conta de uma atitude de Pedro muito ruim e muito negativa. Nesse contexto, Paulo usa uma expressão interessante para descrever a ação de Pedro, chama ele de hipócrita. Hipócrita se refere a uma expressão grega usada para os artistas, aqueles que usavam máscaras no teatro grego. O que Paulo está dizendo é que Pedro, naquele episódio, colocou uma máscara, colocou uma hipocrisia, um fingimento para que ele pudesse se sair de uma situação delicada na qual ele se meteu. O que aconteceu nesse episódio para Paulo confrontar Pedro dessa forma? Pedro estava reunido à mesa com os gentios, comendo normalmente, quando houve chegar alguns, o texto narrado diz que alguns da parte de Tiago, do versículo 12, vai citar. Então Pedro, quando vê os judeus de Jerusalém chegando, Tiago e companhia, ele tenta se afastar dos gentios com os quais ele estava compartilhando a mesa, se mostrando com traços, com características do comportamento judaico que não permitia com que um judeu se sentasse à mesa com um gentil. Paulo confronta e revela esse erro do apóstolo Pedro em viver com uma certa falta de conformidade com o evangelho de Cristo Jesus. Quando olhamos para esse erro de Pedro, essa falta de conformidade com o Evangelho e como ele tenta se desvencilhar, como ele tenta sair fora daquela situação, nós percebemos que o erro de Pedro às vezes também é o nosso erro. Nós agimos de forma hipócrita em muitas ocasiões, nós nos comportamos de determinada maneira em certos ambientes e nos comportamos de outra maneira em outros ambientes. E o Evangelho requer de nós um comportamento íntegro, direto, reto, que não fica mudando as suas atitudes de acordo com o lugar que você está inserido. Nós devemos ser verdadeiros, devemos ser transparentes nas nossas ações, e o que vai ditar e moldar o nosso comportamento e essa transparência não são as nossas preferências culturais, não são os nossos gostos pessoais, mas sim o Evangelho de Cristo Jesus. Pedro, como um judeu nacionalista, quando vê os seus patriotas ou seus
companheiros chegando, ele tenta adequar o seu comportamento àquele grupo. E fazendo isso, ele meio que se desfaz ou faz um detrimento daqueles que estavam com ele, os gentios. Ele estava dizendo que, embora cresce no Evangelho de Cristo Jesus, com as suas ações ele estava negando essa própria crença, reafirmando o comportamento e a fala dos judaizantes, crentes que vivem como judeus. E é aí que Paulo vem e confronta Pedro dizendo que ele não estava em conformidade com o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho, ele não olha para o nosso comportamento cultural e social. Embora que o nosso comportamento social moral seja ajustado pelo próprio Evangelho. Mas não é o nosso comportamento que nos salva, que nos livra ou que nos torna aceitáveis diante de Cristo Jesus. Não é pela observância de determinadas práticas, e sim pela ação de Cristo Jesus. Quando olhamos para isso, percebemos o erro de Pedro, comparamos com o nosso erro e também com as nossas atitudes e olhamos então para a resposta de Paulo a esse comportamento e como Paulo trata essa questão, que também trata o nosso comportamento e trata o nosso erro. E agora nós vamos conversar então sobre essa resposta de Paulo, que também deve ser a nossa resposta. Então a resposta de Paulo expressa exatamente o caráter fundamental do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz: olha, Pedro, você sendo judeu, come com os gentios, mas agora quer que os gentios se tornem judeus ou se comportem como judeus, se circuncidando e observando as práticas. E aí, logo depois, do versículo 16 em diante, ele vem trazendo a essência do Evangelho e como isso trata o nosso comportamento, dizendo que ninguém é salvo pelas observâncias ou pelo comportamento. A nossa salvação e a nossa justificação está em Cristo Jesus e o que ele fez por nós, e não o que nós fazemos para esta salvação. Quando observamos para isso, muitas coisas são esclarecidas na nossa mente. Nós deixamos de olhar para o comportamento como forma de salvação e olhamos então para o comportamento como resposta da salvação que nós recebemos. Por que nós queremos viver uma vida em conformidade com o Evangelho? Não é para que a gente possa ser salvo pelo Evangelho, é para que, uma vez que somos salvos por Ele, nós ajustamos em gratidão o nosso posicionamento. Por isso, abandonamos certos pecados, abandonamos certas práticas, não porque queremos alcançar algo, mas justamente porque já alcançamos este algo, a salvação em Cristo Jesus, nós abandonamos esses comportamentos que não estão alinhados ao Evangelho. E isso, ou esse comportamento, ele transpassa o caráter moral e passa para as mais variadas áreas da nossa vida, para as nossas ideologias, para as nossas crenças, os nossos posicionamentos políticos, para o nosso comportamento social e para o nosso comportamento moral. Quando olhamos para o comportamento social, nós percebemos que não é pela nossa etnia, pela nossa cultura que somos aceitos, é por Cristo Jesus e o seu sacrifício. Quando olhamos para o campo moral, percebemos que, por mais morais que tendemos a ser, nosso comportamento sempre revela o pecado que outrora habitava em nós e ainda revela as suas facetas na nossa vida. Então não somos salvos pela nossa observância das leis morais, mas sim pelo que Cristo Jesus fez em nossos corações, nos posicionando e também nos motivando a obedecer essa lei, porque Ele já nos alcançou. Quando olhamos então para o aspecto ideológico e político, isso também revela como Cristo e o Evangelho de Cristo deve ajustar o nosso comportamento. Qual é o comportamento ou qual é o posicionamento político que nós devemos ser? Devemos ser de direita, devemos ser de esquerda, devemos ser do centro, onde nós nos encaixamos enquanto discípulos de Jesus. O local que nós nos encaixamos à luz do Evangelho,
Quando falamos de posicionamento político, não é a direita, não é a esquerda e nem tampouco o centro. Nós estamos acima, estamos no Evangelho de Cristo e ora o Evangelho se aproxima mais de visões políticas da direita, ora se aproxima mais das visões políticas da esquerda, ora se aproxima da visão política do centro, mas ele está acima de toda e qualquer visão ou ideologia política. Por isso, o Evangelho deve ser a régua, deve ser o caminho que nós trilhamos e que direciona a nossa vida, crendo que não somos salvos pelos nossos comportamentos e posicionamentos, mas uma vez que somos salvos por Cristo Jesus e a ação dele nas nossas vidas, o nosso comportamento e o nosso posicionamento deve revelar essa verdade fundamental na nossa existência. Então, deixamos as nossas máscaras, a hipocrisia e adotamos e abraçamos o Evangelho de Cristo Jesus como a nossa regra de fé, o nosso guia de caminhada, a forma com que nós andamos e nos comportamos no mundo. Assim nós viveremos uma vida muito mais tranquila e muito mais leve. Quando nós olhamos para as nossas vidas e ajustamos o nosso comportamento a esse Evangelho, vivemos em conformidade com ele, e é o que o apóstolo Paulo destaca não só nesse capítulo, mas ao longo da carta de Gálatas. Em especial nesse trecho, Paulo mostra como o comportamento reprovado de Pedro revela uma prática, um princípio que ainda estava presente na vida dele. Às vezes, os nossos comportamentos reprovados revelam princípios que ainda não estão alinhados com o Evangelho de Cristo Jesus. E como alinhar esses princípios? Tenho duas dicas e talvez duas orientações para que a gente possa seguir. Primeiro, como nós vamos alinhar o nosso comportamento e posicionamento ao Evangelho? Conhecendo o Evangelho. Não tem outro caminho. Se não conhecemos, não nos debruçamos nas Escrituras e aquilo que Deus revelou para nós na palavra, nós nunca vamos alinhar a nossa vida e o nosso comportamento a essa palavra. Segunda coisa, nós precisamos pedir auxílio e orientação de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir alinhar a nossa vida, porque nós ainda temos traços, características, nós ainda temos detritos da nossa natureza pecaminosa operando no nosso coração. Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal, ele fazia mesmo sem querer. E às vezes a gente caminha nessa mesma tônica. O bem é que a gente gostaria de fazer, a gente não faz. Mas o mal, ainda sem querer, nós praticamos de forma voluntária. Por isso, se Deus e o Espírito Santo não trabalhar no nosso coração, Cristo não nos auxiliar, não nos encorajar, não nos motivar, não transformar a nossa mente, nenhum comportamento pode ser mudado e alterado. Então, duas dicas, dois conselhos. Primeiro, mergulhe na palavra. Segundo, dependa do auxílio do Espírito Santo e de Cristo Jesus para essa jornada. Na próxima semana nós vamos continuar no capítulo 3, estudando um pouco mais da carta de Paulo aos Gálatas, mas eu quero reforçar e lembrar você de novo que esse conteúdo vai estar disponível na nossa rede social, no Instagram do Domo. Vai lá, corre lá, segue o nosso Instagram, curte os nossos conteúdos e acompanhe o restante da nossa aula, desta reflexão, desse estudo na carta de Gálatas, direto no nosso IGTV. Até a próxima, que Deus nos abençoe, nos dê uma excelente semana, em nome de Jesus.